Obrigado pela presença. A gente está começando hoje aqui no Donos uma série de entrevistas com os pré-candidatos. Aqui estarão também Paulo Calef, Denis Abraão, Vladimir Chieli. A gente começa com o Marcelo Marques. Todas as campanhas, todos os assessores já estão informados sobre isso, já foi conversado previamente, inclusive sobre a ordem. A gente começa com o Marcelo. Torcida do Grêmio, tenho certeza absoluta que está muito interessada em todas as entrevistas. Tem muitos questionamentos para todos os pré-candidatos. E o Donos vai abrir espaço para isso. É um programa de debate em TV aberta, no estado do Rio Grande do Sul. Então é uma possibilidade dos candidatos atingirem também esse público. E te agradeço, Marcelo, por estar aqui conosco e aceitar esse convite para atender os anseios da torcida gremista. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, tá? Aquela clássica, tá? Aquela clássica. Por que o senhor quer ser presidente do Grêmio? Primeiramente, boa tarde, para vocês, o pessoal que está assistindo. Eu quero primeiro dizer assim, para mim... Marcelo, aqui, vamos fazer aqui isso ali? Aí, beleza. Programa. Para mim não é fácil sair da minha zona de conforto, que é cuidar da minha empresa. Eu sempre fui um cara muito dos bastidores, um cara de decisão. Não à toa a gente conseguiu conquistar tanto com a empresa e tal. Sou um cara de gestão de pessoas também, E não é fácil para mim estar aqui nesse estúdio lindo, falando diretamente com as pessoas e tal. É um aprendizado, Ribeiro, é um aprendizado pessoal para mim. Mas se tem uma coisa que eu sei fazer bem e fui convocado para isso e convidado para ser presidente do Grêmio, é cuidar de empresas, é fazer gestão, fazer a empresa crescer. E o Grêmio hoje é uma grande empresa, uma empresa que fatura 500 milhões e que está brigando com outras grandes empresas. Empresas que faturam muito mais, Então, assim, esse convite eu aceitei de coração, porque, resumindo, eu tenho duas coisas que eu sei fazer muito bem. Fazer gestão e o amor que eu tenho pelo Grêmio. E eu não podia deixar passar essa oportunidade, não de ganhar, de ser presidente, é de dar essa oportunidade para o torcedor, de ter um cara como eu, com perfil como o Marcelo tem, para ter a oportunidade dele votar. Agora, se eu vou ser presidente, não sei. Estou na mão do torcedor, com as minhas qualidades e os meus defeitos. Perfeito. Bruno Soares, vamos lá. Vamos lá, Marcelo, prazer te receber aqui. Eu acho assim, torcedor do Grêmio, a gente acompanha muito as manifestações nas redes sociais e o candidato Paulo Calef, ele despontava até o teu nome surgir. E quando o teu nome aparece, o torcedor ele faz o link direto com Leila Pereira, com o Flamengo, com Palmeiras, com Botafogo, que é o quê? O aporte financeiro, um investidor colocando dinheiro, grandes contratações e o Grêmio mudando de patamar. Eu quero te ouvir exatamente sobre isso, se é isso que o senhor pensa para o Grêmio. Vai colocar dinheiro da sua empresa, o Celso Rigo está junto, vai colocar dinheiro da empresa dele também, vai ser um dinheiro doado, vocês vão recuperar depois, vai ter juros. Como vai funcionar isso para que o torcedor possa ter certeza do que esperar da tua gestão, caso o senhor seja presidente do Grêmio? Então, Bruno, olho para ti, olho para a câmera. Olha para a câmera, se quiser. Respondendo o Bruno, sim, o nosso modelo de gestão, nosso alvo é o Palmeiras. O Palmeiras é um clube que ele é da torcida, ele é do seu torcedor, ele não virou SAF. Embora trabalhe como SAF. Então o Palmeiras não tem dívidas, é referência na base, não à toa agora vai passar mais uma vez faturamento acima de 1 bilhão por vendas de jogadores, um exemplo. Então sim, o Palmeiras é o referencial, o trabalho que o Paulo Nobre fez lá atrás, de deixar o Palmeiras redondinho. Sabe que quando o Paulo Nobre ele entrou no Palmeiras, o Palmeiras tinha dificuldade para pagar a conta de energia. Isso é sabido. Ele conta. Ele foi lá e aportou. Fechou as torneiras, ajeitou o clube e o clube, a partir do Paulo Nobre, começou a andar. E foi a partir de sucessivas gestões nesse sentido, dessa maneira de gestão, o Palmeiras decolou. E agora a Leila Pereira, ela é muito conhecida e tal, mas sim, nós queremos continuar como eles, como referência, mas começou lá atrás com o Paulo Nobre. Paulo Nobre e Leila Pereira são visões interessantes que a gente não quer copiar, mas é um modelo a ser seguido, sim. Bom, do gremista Bruno Soares para o gremista Pedro Espinosa. Tua pergunta para o pré-candidato Marcelo Marques, Pedro. Marcelo, obrigado por ter vindo aí. Vamos aproveitar esse tempo para falar um pouco de uma questão que o torcedor do Grêmio fica nervoso, que é a Arena, Então a gente sabe muito bem que o terreno hoje, onde está o Estádio Olímpico, gira na casa dos 400 milhões de reais, E a gente sabe que o terreno onde está a Arena
gira na casa do R$1 bilhão com toda a estrutura, tudo que tem lá na Arena, né? Se o Grêmio hoje quisesse trocar as chaves com a Arena e trocar o Olímpico e fazer essa troca, o Grêmio, ele conseguiria fazer, na tua visão? Tem como fazer esse negócio, trocar finalmente as chaves do Olímpico com a Arena, para o Grêmio finalmente ter a Arena de posse? Tá. Espinosa, é assim, ó, a Arena é pedra fundamental do nosso jeito de fazer gestão, de arrumar as coisas que estão pendentes, porque eu não consigo trabalhar empurrando as coisas com a barriga para debaixo do tapete, e essa questão da Arena machuca muito o torcedor, e eu como torcedor me sinto assim. Então, desde o dia que eu fui candidato, na verdade, quando eu era só convidado para ser candidato, eu já corri atrás e marquei reuniões com o pessoal que comanda a Arena, com os cabeças mesmo da Meta, né, e da Revi, que é a RIAG, que assim, se a gente conseguir fazer os negócios com eles, automaticamente destrava tudo, tá? Então, assim, fala-se muito no imbróglio, das chaves, disso, de aquilo, mas se nós fizermos negócio com eles, destrava tudo. Então, desde antes eu já fiz um churrasco com eles, conversei com ele, até mandou um abraço agora pro Parada, que é o dono da Meta, que é a antiga OS, pro seu Mansur também, que estava nessa reunião, né? Eles estão dispostos a negociar a Arena com a gente. Então, essa questão das chaves é claro, mas a gente precisa comprar tanto a dívida da Revi quanto a gestão da Meta. Mesmo tendo Tá. essa discrepância de valores de 400 milhões que hoje é lá no Estádio Olímpico e quase 1 bilhão Mas isso aí é um negócio que reais. foi feito em 2012. Pois é, mas ainda está pendente, né? Tá, foi feito em 2012. Se o Grêmio terminar com as dívidas, pagar as dívidas, que a Meta, a OS fez dívidas para fazer a Arena. Sim. Né? Se o Grêmio pagar essas dívidas, automaticamente troca-se tudo. Troca-se as chaves, o Grêmio fica dono da Arena e entrega o Olímpico para seguir a vida, o que estava combinado, que era fazer prédios e tal. Então, precisa ser feito isso. Assim, o pessoal mistifica muito, que é impossível. Não. Cara, a gente foi direto onde precisa fazer esses dois negócios. Está em andamento, temos termos de confidencialidade para que isso ocorra. Fomos direto nos cabeças, né? Só precisa disso. Mas está fechado? Ainda não está. Mas assim que estiver fechado, essa troca de chaves é automática. Segundo a minha equipe jurídica, automática. Perfeito. E não é, Francisco só uma Ribeiro coisa, Neto. e não é 400 milhões olímpico, a área vale bem menos que 400 milhões. Menos? A Arena vale bem mais que 1 bilhão. A minha pergunta é sobre Vale outra menos? coisa. Menos, 400 milhões, não. É. E a Arena vale bem mais que que a 1 informação que a gente É tem que é muito essa, né? bom o negócio pro Grêmio pegar a Arena, só isso que eu quero Sim, referir. sim, sim. A minha Ribeiro. pergunta é sobre outro assunto, mas o senhor já tem acordo verbal. É isso? É isso? Que Tem se não disser, o senhor conversas- já comprou. O senhor tem acordo verbal, é isso? Então, Ribeiro, tem conversas avançadas. Não sei até que ponto eu posso falar, meu advogado está ali. Porque O senhor pode falar à vontade. Não, mas pelo acordo de confidencialidade, né? Pelo acordo de confidencialidade, a gente já conversou, falou em valores sim. O que eu explanei para o pessoal, para os donos lá? Isso é importante dizer, que esse cristal entre o negócio da Arena, do Grêmio e tal, da torcida do Grêmio, já se quebrou. Não tem mais como consertar. Então, e eles entenderam isso. Eles entenderam que o business praticamente não existe mais. Então, eles também estão querendo negociar, falaram as ideias deles, eu explanei as minhas, que mesmo eu sendo presidente, a relação não vai melhorar, porque não depende de mim, a torcida do Grêmio não comprou. A torcida do Grêmio não aguenta mais. Dizer assim, não tem como fazer uma promoção de ingressos, não tem, a gente é maltratado na entrada da Arena e tal. O torcedor do Grêmio não comprou a ideia, não adianta, não vai comprar agora. Então eles já sabem disso, estão dispostos a negociar e a partir dali disseram um valor para mim, sim. A gente aceitou, tá bom? Só que assim, agora tá na mão deles, são empresas grandes. Sim. A Revi é uma empresa listada na Bolsa. Então tem todo um processo interno que eles estão fazendo. Olha, gente... Aí, Está acordado, mas não está assinado. Aí vai ter a pergunta, até me antecipando, né? Provavelmente teria a pergunta assim, nossa, mas os outros presidentes tentaram, falaram que estava certo. Não, outros presidentes anunciaram, inclusive, disseram que tudo estava certo. quase fechado. É. Tipo,
quase que nem eu, assim. Tem uma grande diferença. Sim. Os outros presidentes era mais na base da conversa, né? E a gente sentou e disse, não, é valores que é o problema. Como eu já disse, eu vou sentar do meu jeito de ser, de empresário, né, negociador. Não, é valores, é isso? Então, dessa vez entrou valores. E não é valores para pagar há 40 anos, não é para pagar rapidamente. Então, isso, eles estão confiaram muito no nosso estilo, no nosso jeito de negociar e está andando. Eu acho que dessa vez a diferença é que dessa vez entrou de fato valores e a confiança de estar falando com um empresário, com um empreendedor, Sim. e não com um político. Não é a conversa, tem valores. Tem conversa e valores Não, já perfeito. estabelecidos. Não fica apenas na conversa, na Não, intenção, na promessa. Tem contrato valores. de confidencialidade, valores que eles pediram Tá. e o nosso aceite verbal ainda. Verbal. Eles disseram que agora vão lá dentro Sim. para poder dar andamento. Agora, prometo que vai dar certo, esse é bom dizer. Não posso prometer. Valores e segurança jurídica. Sim, isso sim. Segundo o meu departamento jurídico, sim. Sim. Acertando os valores, tudo se destrava. E o Olímpico fica com quem nessa história toda? Após acontecer todo esse trâmite, conforme o rito normal, né? O Grêmio pega a arena e segue o andamento do Olímpico. Ô Marcelo, eu acho que esse assunto até vai voltar, porque ele é muito importante, tá? Mas assim, o que eu tenho dito, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu promovo aqui. O Grêmio tem dinheiro. Não é pouco. Não é tão grande o dinheiro como o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Mas tem. Só que o Grêmio, na minha visão, o dinheiro que ele tem, ele utiliza mal. Então, o que isso representa? Pegando outras gestões. Não adianta ter dinheiro se tu não sabe o que fazer com ele. A pergunta é, além de todo esse aporte, além da gestão empresarial, qual é a política de futebol do Marcelo? Quem é que vai trabalhar com ele? Política de futebol, para desmitificar, aproveitamento de categoria de base, investimento em categoria de base, utilização de jovens, né? Não só os veteranos, deixar de contratar esses veteranos com salários imensos, com contratos longos. Ou seja, qual é a política de futebol que o Marcelo projeta para sua gestão? Já deixou quase pronto para mim, né? É que é a minha opinião, né? Eu não sei se tu concorda com ela. Concordo. Eu acho que o Grêmio não é um clube pobrinho, né? Não. Fatura em torno de 500 milhões por ano. Dá para brigar melhor, dá para competir melhor com esse orçamento. Mas a gente entrando lá, nós queremos em primeiro momento fazer o quê, Ribeiro? Primeiro momento, dar um aporte nosso para quando começar o ano de 2026, o Grêmio já ter um salto de qualidade no time, tá bom? Então, qual que seria o salto de qualidade? Aí que tá, eu acho que a gente está falando parecido. Não contratar um monte de jogadores, apostas e tal, até como a gente vê que é feito muitas vezes, né? Contratar cirurgicamente, contratar 5, 6 que cheguem aqui e dizem assim, não, esses 6 jogadores, esses 5, vão mudar o Grêmio de patamar. Isso vai ser feito no day one da nossa gestão. A gente vai batalhar para, no dia da reapresentação ali em janeiro, já estarmos com esses 6 jogadores. E o torcedor olha aquela fotografia ali e diga, agora o Grêmio mudou de patamar. Agora sim. Então, 6 jogadores níveis titulares. Titulares. São poucas contratações que nós queremos fazer na nossa gestão. Poucas contratações, mas assertivas. Que tenham investimento, sim, mas assertivas, titulares absolutos. E aí, os mais ou menos as apostas, por favor, vamos investir na base. A nossa ideia é pelo menos 30% do nosso elenco principal ser da base, que é ali que está o futuro do Grêmio. O jogador da base, ele custa menos para o clube, pode dar um baita rendimento dentro do campo e depois pode dar um baita rendimento financeiro. Acho que não é inteligente da nossa parte ficar contratando um jogador aposta de fora. Marcelo, em cima disso, rapidamente, esse aporte que vocês vão colocar inicial, que eu concordo é muito importante, isso depois o clube vai pagar para vocês, para a tua empresa, para o Rigo, vai pagar com juros, como é que vai ser esse retorno? Não pensei de como vai ser feito esse retorno, sinceramente, porque é a última coisa que eu penso. Essa não combinei com o Rigo, do Rigo dar aporte e tal. Isso é uma questão minha. Eu vou fazer isso porque não tem como eu ser presidente do Grêmio, colocar minha cara a tapa, sair da minha zona de conforto
para chegar pro torcedor e dar um time do mesmo jeito. A gente vai fazer um time bom, vai fazer o aporte. O Grêmio tem uma lista lá de credores e tal. Essa conta vai no mínimo pro fim da fila e não vou cobrar juros. Vai passar pelo conselho para ver se eles aprovam. É tudo dentro da legalidade. Mas assim, eu dou a minha palavra como presidente do Grêmio. Se tem uma coisa que eu prometo é que eu não estou entrando no clube para inchar as dívidas do clube. Ao contrário, é para sanar, para deixar o clube pronto para daqui a 20, 30 anos continuar sendo seu torcedor. Porque se eu chegar e colocar dinheiro, e realmente o clube ficar devendo bastante para o Marcelo, para quem quer que seja, o mecenas, acaba virando como o Atlético Mineiro. Que o cara colocou, diz, agora eu salvo vocês, eu compro o Atlético pela dívida. Não é essa a ideia. Mas é fundamental, pessoal, Gamba, que ter esse primeiro investimento para sair dessa zona. O Grêmio precisa dar um salto a partir de 26. Por isso que eu torço muito pela gestão agora para colocar o Grêmio numa pré-Libertadores, por exemplo. Aí entra esse novo presidente, esse novo aporte, e ano que vem é um novo ano. E se Deus quiser, com a Arena, né? Com a Arena que é fundamental. A gente tem, Marcelo, o Grêmio tem um passivo, digo a gente porque a gente se coloca, eu né? sinto assim também. É isso aí, a gente tem um passivo aí de 700 milhões aí, é uma grana muito pesada e eu queria saber de ti, como é que a gente se comporta, como é que o presidente se comportará nos próximos 3 anos tendo esse passivo, como é que o presidente vai resolver esse passivo tornando o clube competitivo a ponto de disputar de fato títulos importantes, sem ainda ter o próprio estádio, a própria arena. Porque não vai ser do Grêmio ainda, né? Eu não trabalho com essa possibilidade. Qual é a possibilidade de não ter arena? Tá? Pra mim o pontapé inicial, segundo o que o senhor disse, vai ser dado, né? Tipo assim, primeiro que eu não trabalho com essa possibilidade. Eu acho que a arena até o final do ano será do Grêmio, sim. Papel passado, tudo bonitinho, gestão também. Sim. Então, assim, não posso falar exatamente, mas o que acontece? A arena vai facilitar muito a nossa vida, vai facilitar muito o nosso projeto. Na verdade, ela é alicerce fundamental. Porque é o seguinte, Espinosa, eu não vou... A gente não vai conseguir, não existe dinheiro infinito. Eu também, para conquistar minhas coisas, né? Nossa empresa, eu ralei muito. Claro. Né? Eu ralei muito, mas eu sei que precisa desse primeiro aporte. E precisa ajudar a comprar a arena. Porque da arena vão vir novas receitas. Exato, o torcedor ajuda nisso, né? Isso, e eu explico. Eu calculo que comprando a arena, a gente consegue incrementar a nossa receita e faturamento limpo em torno de 100 milhões de reais por ano. Então a gente já pularia de um clube de 500 milhões para um clube de 600 milhões de arrecadação. Opa, no início eu falei, dá para fazer um trabalho bom com 500, mas com 600 melhor ainda. Aí tem outras questões, que é o endividamento que tu falasse, que dá para melhorar muito. Como? 700 milhões, realmente. Hoje o clube vai fechar o ano, o balanço vai sair, claro, lógico, depois do final do ano, mas dá a entender que vai ficar em torno de 500 e poucos milhões a dívida, só que o Grêmio também tem empréstimo, tem adiantamentos, que seria dívida também. Perfeito. Né? Adiantamentos, e que fecharia em torno de 700 milhões. Sem contar os juros bancários, né? 700 milhões entre tudo, tá? E só que desses 700 milhões, o que pesa mesmo é os juros bancários que o Grêmio pegou, mas não está muito endividado. Nessa parte não está muito endividado. Perfeito. Tem tipo 100 milhões ali. A gente está falando em quantias altas justamente porque isso aí vai refletir dentro de campo e naquilo que o presidente quer assumir vai contratar. Então, desses 700 milhões, sendo bem assim teórico, né, falando de números bem específicos, desses 700 milhões, 600 milhões... a gente não paga juro por isso. Faz parte do giro do clube. Sim. Agora, 100 milhões realmente é juro. Não, 100 milhões é empréstimo, que gera uns 30, 40 milhões de juro por ano. Esse a gente tem que sanar logo. Porque esses 30, 40 milhões é jogado fora. E isso também, eu junto com o Celso Riga e tal, a gente quer sanar isso aí na largada já. Então nós teremos o acréscimo do dinheiro da arena e já o acréscimo desses juros. Então já temos o quê? 500 do normal, 100 da arena, que é da vinda da arena, e já 50 praticamente do juros. Já temos um time de 650, certo? Opa, já começa a ficar competitivo. Aí entra a gestão, entra o meu time de marketing, aí entra o nosso jeito de gerir, que de repente eu acredito muito que gere mais um tanto. Então assim, os clubes que arrecadam mais, a distância está assim hoje. Em torno de 1 bilhão e pouco, os clubes que arrecadam muito. Sim. E o Grêmio, 500.
a gente tem que diminuir essa diferença. Se os caras arrecadam 1 bilhão e nós arrecadamos 700, opa, daí é Grêmio. Aí nós vamos pro pau. Aproxima. Essa é a ideia. Guimarães. Ô, Marcelo, eu vou pegar uma fala tua Fala, Guimarães. há pouco. Eu sou um empreendedor, sou um empresário, não sou um político. Mas para chegar à presidência tem que passar, primeiro, vai ter uma eleição do Conselho, passar pelo Conselho, cláusula de barreira, para chegar no pátio, e aí a proposta vai ser, né, oferecida ao sócio para que ele escolha o melhor candidato. Te pergunto o seguinte, não sendo político, não tendo esse perfil, de que forma pretendes construir essas alianças, construir, né, uma figura política que vai ser importante, especialmente no Conselho, para passar pela cláusula de barreira, Marcelo? Sim. Realmente, essas alianças, esse jeito político que o Grêmio tem, não é de agora, né? O Grêmio vai fazer agora 122 anos. É isso? Isso. Por aí. Né? É isso. É isso aí. É isso. E sempre foi assim. Não vou chegar e conseguir mudar tudo. Né? Não, tem a política, a gente que tem que se adaptar. Né? Mas eu sinto que eu fui convocado justamente por um grupo político muito forte. Que eles sentiram que está na hora de mudar um pouquinho o perfil. Então, e também estou sentindo que lá dentro dos conselheiros, do conselho, até da própria direção e tal, eu tenho muito boa aceitação. Essa ideia tem muito boa aceitação. Porque eles sentem, sabem que eu estou no Grêmio participando e tal, desde de 21 ali, então a gente ajuda muito. Eles sentem que eu sou muito gremista, sabe? Eu não estou querendo não ganhar nada com isso, eu quero deixar o clube melhor. Então eu não vou ter dificuldade no conselho e tal, por essa adaptação e por aceitação deles. Eu estou sentindo que eu não tenho. Mas existe um processo para eu ser presidente, eu não sei. Aí eu acho que isso quer dizer, né? Então é importante, eu vou até aproveitar aqui, ó. Esse processo é o seguinte, gente. Agora vai ter uma eleição de setembro que é muito mais importante que a eleição de presidente, porque é a primeira sempre é a mais importante. Essa eleição do conselho, o Marcelo vai ser o cabeça de chapa de um grupo de 150 conselheiros. E o sócio precisa votar nessa chapa. O sócio que gostou dessa ideia do Grêmio avançar como empresa, ter o Palmeiras como referência, sanar dívidas, pensar o Grêmio para 20 anos, ter time forte e uma pessoa com a minha experiência de gestão nas empresas, que gostou de mim, tem que votar nessa chapa agora, em setembro. O que acontece? Os sócios, o Grêmio hoje tem 40 mil sócios aptos a votar. Mas, costumeiramente, só 12 mil sócios votam. De 40 mil aptos, só 12 mil votam. E esses 12 mil, sim, já estão enraizados no processo político. Já estão meio que carta marcada. Não tem nada de errado. É por amizade, é porque tem muitos grupos políticos. Tem 30 grupos políticos. Então, daqui a pouco, o pessoal olha lá em casa, tanto o torcedor quanto o sócio, e pensa, o Marcelo vai dar de braçada. Essas ideias dele é ótima. Né? Vai ter outros que não gostam e tal, vai ter muitos que vão dizer... E aí não se esforçam, não vão lá e não votam. Daqui a pouco eu não entro para candidato. Porque eu preciso colocar essa chapa com muita gente, que é proporcional ao número de votos que eu ganho, porque quando eu cair no conselho eu preciso ganhar 70 votos. Então essa chapa, nessa nossa chapa, lá na frente nós vamos saber o número da chapa e tal, que é o Grêmio é Nosso, que é um grupo que a gente criou, essa chapa precisa do voto massivo. E eu estou contando com o voto massivo dos sócios que não têm costume de votar. Preciso muito de vocês. Quer um Grêmio diferente? Sócio que não tem costume de votar. Eu conto com vocês, o Grêmio conta com vocês. Alexandre Herdas. Pô, Marcelo, agradecer mais uma vez a tua presença aqui. E eu, como colorado, parece até que divirjo um pouco de algumas coisas, de repente, que tu fala, mas muito mais pela questão de repente, o Grêmio ganhar, né? Porque eu não quero que o Grêmio ganhe, óbvio, né? Mas eu gosto muito da questão gestão. Tu tem falado muito de gestão. Sim. E eu queria que tu explicasse se tu tem um planejamento, por exemplo, para chegar nesse nível Paulo Nobre, nesse nível Leila Pereira, se tu tem uma meta, por exemplo, de chegar no terceiro ano de gestão com 2 bilhões, por exemplo, de faturamento, enfim, nesse valor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto na questão da arena. Eu sei que vocês falaram muito já sobre esse tema e até tu falaste, não, mas é que os meus outros adversários ou até mesmo os outros presidentes eram só falado, né? Eu já trabalhei. Muito só que político, assim, né? Muito mais político, isso. Só que assim, os teus outros
adversários hoje também falam sobre a compra da Arena. O que te difere dos teus adversários nesse sentido? Tá. Voltando então. Vou começar pela última, depois tu me lembra qualquer coisa das outras. Perfeito. O que me difere é o seguinte: primeiro, que eu acredito que esse é o caminho do Grêmio. E às vezes parece que os outros adversários acham que não, que tanto faz. Então, assim, eu acredito piamente que para o Grêmio poder mudar de patamar, a Arena é importantíssima. Número um, questão institucional. Então, a primeira dos candidatos atuais é isso. E assim, bom, cada um com as suas ideias, né? Não estou aí para citar eles, né? As outras qualquer. A questão da gestão, né? De o planejamento, como chegar, né? e o planejamento. Tanto das dívidas quanto de faturamento. Então, para mim está muito claro, tá? A gente precisa arrecadar mais. E aí voltamos para a Arena, voltamos para os juros, aqueles de curto prazo, encerrar com eles. Automaticamente a gente vai arrecadar mais na hora, rápido, tá? E os sócios, a gente precisa aumentar o número de sócios e também tem a ver com a compra da Arena, porque essa sensação de pertencimento, de ver o estádio lotado, ter aquela movimentação, agrega mais sócios. O fato de eu entrar na política do Grêmio, porque eu acredito que o pessoal está vendo, eu não precisaria estar entrando na política do Grêmio, eu estou entrando porque eu amo o Grêmio, porque eu quero um Grêmio diferente. Olha, o meu esforço para fazer isso vai ajudar também a trazer mais sócios, o meu gremismo vai ajudar a trazer mais sócios também. Essa história muito clara e limpa, que eu preciso deles. O Grêmio precisa do torcedor. O Grêmio não vai conseguir arrecadar bilhões sem o Grêmio ter um número massivo de sócios. Não vai conseguir. Mas daqui a pouco, se o torcedor abraçar a bronca, a arrecadação é incalculável. Só que, geralmente, os políticos pedem: se associe, vem cá, ajuda o Grêmio. Não fazem nada em troca, a gente vai fazer primeiro. Vai fazer primeiro e é nítido e notório. A nossa ideia vai ser nítido e notório. Pô, esse cara fez. Eu tô junto com ele, vou abraçar a bronca e o Grêmio vai mudar de patamar. Então, outra arrecadação é os sócios, né? Já falei das dívidas, Tá, onde é que o Grêmio pode chegar a bilhões? Não tenho. Não vai chegar em bilhões. Mas, de novo, o Grêmio está num patamar parecido, eu acho que com o Internacional, né? Que é 400 milhões, 500 milhões de arrecadação. Parecido com os clubes de que tem a torcida quinta, sexta, sétima torcida do país, ali, oitava. A gente quer mudar esse patamar, chegar mais perto das maiores torcidas e, com isso, aumentar a arrecadação de patrocínios. Porque não por acaso que o Flamengo arrecada mais, que o Palmeiras arrecada mais, que o São Paulo arrecada mais, pelo tamanho da torcida. Então, o plano final, a longo prazo, é o quê? Fazer a nossa torcida aumentar de tamanho. Perfeito. Tá? Aumentando de tamanho, aumenta o faturamento automático. Aí sim, não precisa mais vir um cara de fora com ideia mirabolante ou só aquele cara é genial. Não, porque daí a gente já tem uma torcida grande e vai ter mais dinheiro automático. Sim. Bruno Soares, eu entendo que é importante a gente abordar com o candidato Marcelo Marques a questão do organograma. Como é que vai funcionar o organograma na gestão Marcelo Marques, caso ele seja eleito presidente do Grêmio? Antes de perguntar sobre isso, eu quero te dizer que comprando a Arena, tira as barras de ferro ali da geral e vamos voltar a fazer avalanche, tá, Marcelo? A torcida é isso. Deixa eu falar então sobre isso. Pode ser rapidinho. Se então. tem algum presidente que tem a possibilidade de fazer isso, sou eu, tá? Eu vim de torcida organizada, eu pegava ônibus para ir no jogo, eu sei que o torcedor mais humilde passa, porque eu vim de lá. Eu não acredito no futebol só da elite. Um dos motivos que a gente quer comprar a Arena, primeiro, é o torcedor, sim, comprar todas as cadeiras, quem tem condições, mas fazer o check-in, né? Implementar o check-in no estádio, né? Tá. E para poder o quê? Jogo que não teria tantas pessoas, que é a maioria, fazer o ingresso muito acessível. Sim. Porque a cadeira já está vendida, o faturamento já está ali. E a avalanche, claro, se tem alguém que pode trazer a avalanche, sou eu. Tendo a gestão do estádio, eu vou fazer de tudo. Tudo impossível botar avalanche. Não sei se é possível, mas se tem algum presidente que pode fazer isso, se chama Marcelo Marques. Seria muito bom. Marcelo, vamos lá então. Eu quero que tu apresente o teu organograma aqui da tua gestão, né, dos teus vices, né, que serão eleitos. E também, é claro, o teu departamento de futebol, né, não só os abnegados, mas também os profissionais. E junto disso, já quero te perguntar sobre o treinador. Quem é o teu treinador? É humano ou pelo menos um perfil de treinador? Se quiser falar sobre o Renato também, que é sempre uma pauta aqui, por favor. Preciso me virar para assistir aqui o organograma? Não, pode coloca grande na tela. Que a gente vai colocar junto. Tu vai conseguir olhar ali embaixo. Ali. Não está aparecendo ainda, né? Agora. Ali, ó. Aí, ó. Tá. Começar pelo treinador? Pode ser? O Mano Menezes é o meu treinador.
né? Hoje é o Mano Menezes, o meu treinador. Acredito muito que o Grêmio vai fazer uma reta agora, voltando do Mundial de Clubes, muito boa. Torço muito para o Grêmio estar numa pré-Libertadores ano que vem, ou numa Libertadores, via a Sul-Americana. Como gremista, eu tenho que acreditar que dá para ganhar a Sul-Americana. E como realista, sei que não dá para ganhar o Brasileirão. Não tem como, muito difícil. Impossível não existe para o Grêmio, né? A gente ganhou com 7 homens em campo, não existe impossível para o Grêmio. Mas o brasileiro é muito difícil, o sul-americano é possível. E o Mano Menezes é o meu treinador, ponto. Agora, o futebol é muito dinâmico. Chegar no final do ano, uma campanha não boa e tal, é normal acontecer trocas e tal. Mas pelo que está andando, pelo que ele está arrumando o time, o Mano Menezes é o meu treinador, sem dúvida. E gosto do estilo dele. Eu gosto do estilo resultadista. Mas, como é que fala? É burocrático, Pragmático. Né? Mas um estilo Pragmático. Gosto muito. Perfeito. E a diretoria, Marcelo? Os vices eleitos e também o departamento de futebol. Tá no organograma ali, né? Acho que o pessoal de casa deve estar vendo. Aí. Lá. É assim, ó. O presidente eleito tem que colocar, é estatutário isso, 6 vice-presidentes. Então, entre presidentes, 6 vice-presidentes. E no histórico do clube, 6 vice-presidentes ficam soltos. Né? Não é crítica, mas ficam soltos. E a nossa ideia é cada vice-presidente trabalhar em uma área. Vai ser aquela famosa reunião do CA que tem uma vez por semana. A gente vai fazer a reunião e aí como é que está a tua área? Certo? Ó, presidente, a minha área está... Não só a cobrança nele, mas ele dizer, ó, presidente, essa área pode melhorar e tal. Então vai ter um serviço, uma questão mais definida para eles, né? Mais como uma empresa, certo? Então, assim, tem os nomes ali, mas vou ver se eu lembro todos, né? Já estão definidos 5 nomes. O Odorico Roman, acho que todos conhecem. Sim. Campeão da Libertadores como vice de futebol. Sim. Cara experiente no futebol, mas ele é muito experiente em finanças também. Ele é economista. Trabalhou, sei lá, 30 anos em banco, liderando. Ele é um cara de chefia, um cara muito preocupado com contas. Então, assim, ele é um cara que manja de tudo um pouco dentro de um clube. Vamos aproveitar essa experiência. Ele é o único que vai trabalhar em todos os setores. Vai chegar no futebol, vai dar ideias, vai conversar com o presidente. Daqui a pouco vai chegar no administrativo, Quais se os tá tudo outros certo, nomes? Quais os outros né? nomes? O Dorico, tem o Gaúcho da Geral, que nós vamos criar um departamento que é para cuidar do torcedor, porque aonde nós queremos chegar é mudar de patamar em número de torcedor. Chegar mais próximo do São Paulo, Palmeiras, certo? E para isso tem que cuidar do torcedor. O Gaúcho da Geral vai focar nisso. Tá? Tem Luciano o Luciano Brasil, que ele é procurador, né, do Estado. É um grande, muito bom no que ele faz. Todo mundo conhece ele. Ele vai cuidar do jurídico do Grêmio, óbvio. Né? Aí tem o Dutra Júnior que vai cuidar do futebol. E um sexto que ainda não está definido. Tá. Marcelo, muitos questionamentos no chat. Bom, tu deve imaginar nas tuas redes sociais, né? O anseio da torcida do Grêmio, os questionamentos e tudo mais. Uma das questões mais feitas pelos torcedores é sobre SAF. E o pensamento de Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do Grêmio, sobre SAF. É o caminho? Sabe que esse foi o motivo principal que eu entrei para ser presidente, né? Primeiro porque fui desafiado e sei que eu posso fazer. Como eu falei no início, se tem 2 coisas que eu sei é fazer gestão e amar o Grêmio, cuidar, e vou cuidar muito bem do Grêmio como se fosse meu. E por isso que eu aceitei também esse desafio, porque eu não quero que o Grêmio vire SAF. Eu não quero que o Grêmio vire SAF. E é por isso que eu aceitei esse desafio. Dá para o Grêmio ser um clube em crescimento, brigar com os clubes que mais arrecadam, inclusive com os clubes que são SAF, sem precisar vender para alguém, para uma pessoa que não conhece a história do clube. Uma roleta russa, que pode chegar um cara aqui, um grupo aqui que, beleza, o Grêmio subiu de patamar, embora eu como gremista vou sentir, pô, antes o clube era meu, agora é desse cara, mas tudo bem, até passa, certo? Mas dá para cair numa empresa como a do Vasco, a 777, como a do Figueirense, que cadê o Figueirense? Como a do Curitiba, que cadê o Curitiba? Então o pessoal fala muito das histórias lindas, mas tem histórias que estão praticamente acabando com os clubes. Então dá tempo ainda, uma dívida de 700 milhões, ela ainda é viável ser sanada. Ainda é viável o clube crescer e continuar na mão do torcedor. E esse é o meu grande desafio. Perfeito. Deixar o clube na mão do seu torcedor. Uma resposta de sim ou não. Sabe, Pode ser? É rapidinho, Sobre o futebol, Filipão é o teu cara.
O Filipão é o cara principal do organograma do futebol. Perfeito. Sabe que eu sempre sonhei em fazer essa pergunta, eu sempre acompanhei debates políticos da política tradicional, né? Então, nobre candidato, suas considerações finais, 1 minuto, se dirige ao torcedor do Grêmio, por gentileza. Opa. Torcedor do Grêmio, eu quero dizer que eu amo vocês, eu amo o Grêmio, estou aqui de todo o coração, com as minhas virtudes e meus defeitos, mas pode ficar tranquilo que a gente sabe o que está fazendo. Se a gente chegar lá como presidente, tem tudo para o Grêmio mudar de patamar. Se tem uma coisa que eu não sou, é eleitoreiro. Essa questão da arena, eu estou torcendo tanto quanto vocês, só que a diferença é que eu estou lá, eu estou batalhando. Se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai mudar o Grêmio de patamar, mas eu preciso muito de vocês. Eu estou colocando a cara a tapa pelo Grêmio, por nós, para o Grêmio poder ser gigante para sempre. Conto com vocês nessa caminhada, conto com vocês muito, para depois se associar no Grêmio. Junto com vocês, o Grêmio vai mudar de patamar. Fica tranquilo que a gente sabe o que está fazendo e vai colocar o Grêmio onde ele merece. É isso que eu tenho para dizer. Muito bem, Marcelo Marques, muito obrigado pela presença aqui. Tenho certeza que o torcedor do Grêmio, né, se tinha alguma dúvida com relação a projetos e tudo mais, a gente conseguiu nesse espaço aqui no Donos esclarecer isso.